2021, aos 26 anos de idade, a goiânia Marília Mendonça. Quantos conhecem? Marília Mendonça. Ela faleceu num trágico acidente. Chocou os seus fãs, chocou o Brasil pela idade, uma jovem tão talentosa. Ela foi a primeira brasileira a se consagrar como a pessoa que mais distribuiu streams pelo Spotify. Escute o número: 9 bilhões de vezes tocaram a música dessa jovem. É uma marca impressionante. E ela ficou conhecida, recebeu um título, a Rainha da Sofrência. Por que Rainha da Sofrência? Embora, se você me perguntar qual música dela, eu não sei. Eu li no noticiário. Mas pelo que entendi, é porque a letra das músicas que ela cantava falavam do sofrimento das pessoas, de infidelidade, de curar as mágoas com álcool, de dor e de angústia. Mas um comentarista me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, que não era tanto as letras, porque qualquer pessoa pode compor músicas que falem desses ingredientes. Ele dizia, é o timbre. Essa moça tinha um jeito de cantar a dor que tocava o coração dos que também sofriam com a dor. E pensando nisso, me ocorreu o seguinte, será que na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos alguém cujo tom e cuja letra comunique de maneira apropriada aqueles que estão sentindo dor, sofrimento, lutas, angústias? E a resposta é sim. Há um autor na Bíblia que poderia facilmente receber o título de Rei da Sofrência, porque ele fala dessa dor, dessa angústia. E ele fala de infidelidade, mas não de uma infidelidade qualquer, porque ele fala da infidelidade do povo de Deus em relação a Deus. A sua dor foi tamanha, foi tão angustiante, que ele recebeu um outro apelido, Profeta Chorão. Profeta Chorão. Ele é o manteiga derretida das páginas da Escritura. Mas com razão. O nome dele é Jeremias. E Jeremias, que vem de uma família sacerdotal, ele viu a sua família degringolar na corrupção. Ele viu o sistema do templo com seus sacerdotes e os seus levitas se tornarem um após o outro um bando de cafajestes vendidos. Ele ouviu a voz profética que anunciava o juízo divino, o juízo de Yahvé sobre Judá. Ele testemunhou a dureza do coração das pessoas que hipocritamente fingiam a sua religiosidade sem darem a menor atenção à voz de Deus. Ele testemunhou quando em 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, envia os seus exércitos até Jerusalém. E você podia ouvir os carros, os cavalos, as carruagens de guerra entrando pelos portões da cidade. Destruindo tudo que estava pelo caminho. Destruindo, inclusive, o templo de Deus, que era a referência máxima da presença de Deus entre o povo judeu. Tomado de tanta dor, ele escreve um livro pequeno e coleciona 5 poesias. Na primeira poesia e na segunda poesia, ele personifica a cidade de Jerusalém clamando por causa da sua dor. O título desse livro, traduzido do latim, é Lamentações.
Lamentações. Lamento é um grito de dor. É um grito angustiado de desespero. Eu, como um pastor, já estive várias vezes em situações em que ouvi esse grito, esse lamento. Agora mesmo, há 2 semanas e alguns dias, o senhor Agenor trabalhava aqui com a gente. Dirigia o ônibus do projeto Fazendo Diferença, das crianças que nós atendemos. Ele que ficou como nosso controlador de acesso, porque já estava mais idoso, não podia dirigir o ônibus, mas queria continuar conosco. Muitos de vocês viram o seu Agenor quando vocês vieram durante a semana. E, tragicamente, nós nem sabemos direito se foi um mal súbito ou uma queda. E aqui, pertinho de nós, ele sofreu um acidente e faleceu. Chamaram lá, meu filho, inclusive. Eu estive ali vendo, enquanto aos poucos o nosso querido irmão estava desfalecendo. Eu ouvi o lamento quando o neto dele chegou, netinho, um adolescente, a filha chegou, os amigos próximos. Se você já ouviu uma mãe gritando desesperada num funeral por causa de um filho que morreu antes dela, você sabe o que significa lamento. Esse é o título desse livro. Um lamento. Uma dor profunda. No hebraico, eles quando dão um título ao livro, eles usam a primeira palavra do livro. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 1, versículo 1, e você vai ver que o título do livro, Ahi, é como em hebraico. A tradução seria como. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa. Uma cidade linda, com crianças cantando, brincando, com um templo glorioso, com pessoas que faziam seus negócios nas praças e, de repente, essa cidade se torna solitária, abandonada por tudo, por todos, desterrada, seu templo destruído, exilada, arrancada da sua própria terra. Como se tornou assim? Esse é o título do livro. E a vida não é cheia de histórias assim? A vida é cheia de histórias assim. De casamentos que começaram de uma maneira tão bela e de repente você fala, como é que chegamos nisso que nós estamos vivendo hoje? Ou a vida financeira que parecia tão promissora e de repente você fala, como que chegamos nisso hoje? Lamentações. Mas interessante do livro é que Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, ele apanha a cidade de Jerusalém e personifica essa cidade, dando voz ao seu lamento, dando voz à sua dor, mas ao mesmo tempo ele prossegue para o outro lado e personifica o lamento a um indivíduo, a voz de uma pessoa, porque Deus, e 2 lições rápidas aqui dessa transição, Deus é diferente dos governantes dessa terra. Deus não estaciona onde a dor é coletiva. Porque quando a dor é coletiva, não tem nome, não tem rosto. É apenas uma estatística. 200 pessoas morreram num acidente de trem. 300 pessoas morreram num acidente aéreo. Não tem nome. Mas Deus enxerga a sua dor. A dor do indivíduo, a dor que não é uma estatística, a dor que é pessoal, que talvez nem o cônjuge entende, nem o marido entende aquela dor, nem a esposa, nem os pais, mas Deus entende aquela dor e
por meio de Jeremias, ele sai daquela massa coletiva de sofrimento e dá voz a um indivíduo. Uma dor terrível. Nós vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Porém, segunda lição que podemos tirar é que Jeremias não para ali, na dor, no lamento, no céu cinza, no céu de aço. De repente ele encontra um facho de luz, algo translúcido surge. Veja como ele descreve isso, capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações, desculpem. Lamentações, capítulo 3. Ele vai fazer esse movimento de pêndulo, começando com a angústia e terminando no amparo. Lamentações 3, de 1 a 3. Se você encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim. Veja como isso personifica uma pessoa. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu, me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Eu sou o homem que viu a aflição trazida por sua vara. Todos nós temos algum dia que a gente acorda de manhã e vai tocando o dia e fala, puxa, hoje eu tive um dia difícil. Quem já fez isso? Eu tive um dia difícil. Todos nós. Mas a maneira como Jeremias personifica isso é diferente. É mais profunda. É mais angustiante. Porque ele não apenas, eu tive um dia difícil. Ele descreve a sua experiência, ou a experiência desse homem que personifica a dor, como alguém que viu toda aquela aflição, porque Deus estava contra ele. Há uma diferença de você dizer assim, olha, essa semana foi dura, rapaz, olha, foi muito complicado. Alguns dizem assim, o diabo estava feroz essa semana, o diabo estava contra mim, eu fui perseguido. É terrível. Mas a maneira que ele descreve é outra. Ele diz, a vara da ira de Deus, ele usa o pronome, ele, estava contra mim. Uma coisa é você pensar que teve um dia mau, outra coisa é você pensar que o diabo se levantou contra você, mas uma coisa completamente diferente é você pensar, puxa, Deus está contra mim. Deus está pesando a sua mão sobre mim. Esse homem está tão ensimesmado na sua dor, na sua angústia, que veja como ele descreve o versículo 8. Ele diz assim, mesmo quando clamo e grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele descreve que ele foi impelido, empurrado a andar na escuridão, não na luz. Imagine, ele anda trôpego, ele anda inseguro, ele anda com medo, ele não desfruta das bênçãos de Deus, ele não pode andar e correr em segurança. Anda como alguém tateando e diz assim, quando eu clamo, ele rejeita a minha oração. Qual o problema aqui nessa história? Você está comigo, diga amém. Judá, por centenas de anos, foi advertido. Se você não acertar seu caminho, Deus vai disciplinar você. E como Deus dava a eles nova chance, nova chance, nova chance, nova oportunidade, eles acharam que isso nunca ia acontecer, mas um dia aconteceu. Só que quando aconteceu tudo aquilo, tudo trágico, porque, por favor, nós sofremos, basicamente, por três causas. Uma, nós chamamos de causas naturais, são males naturais. Placas tectônicas se movimentam, acontecem terremotos, deslizamentos, chuvas. Isso não há um aspecto moral nisso. É a natureza depois da queda humana, que não funciona como poderia. É a escolha de pessoas não cuidarem devidamente de alguns aspectos. Disso nós entramos num outro tipo de sofrimento. Nós sofremos por causa de outros. Quando alguém faz uma escolha ruim, o marido, a esposa, o pai, ele afeta a sua casa. Então nós acabamos sofrendo. Não fiz nada de errado, mas eu sofro por causa do erro do outro. E Jerusalém vivia isso por causa do erro da maioria das pessoas, mesmo aqueles que eram justos, também estavam sofrendo por causa do erro dos outros.
Mas nós sofremos também por causa dos nossos próprios erros. Erros do dia a dia, não estou falando de pecado, não. É gastar mais do que ganha, falar mal da sogra e não saber que ela está entrando atrás da porta. Todos nós sofremos por erros, são nossos. Mas há uma terceira razão porque nós também sofremos, que é quando nós nos rebelamos contra Deus e Deus nos disciplina. Agora aqui a boa notícia. Você quer uma boa notícia? Não estão querendo não. Vocês querem uma boa notícia? Pois é, a boa notícia é que não importa se você está sofrendo por causa dos seus erros, por causa do erro de outro, ou por causa de um pecado que você cometeu. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é uma ótima notícia, porque renova o coração de esperança. Mas veja, esse homem está ensimesmado. Ele não consegue enxergar a bondade de Deus por causa daquilo que ele está sofrendo. E no caso de Judá, está sofrendo porque merece o sofrimento. Porque se rebelaram contra Deus, mas ele não consegue enxergar. Tudo que ele olha é que ele está sofrendo. E note o distanciamento que ele tem. Ele não chama Deus pelo seu nome em nenhum momento. Ele diz ele. Como se fosse uma pessoa distante, que não se importa. Me permita uma ilustração. Eu tive uma crise de apendicite. Real. Me levaram para o hospital. Vou te dar a versão curta da história. Lá no hospital, sabe o que eles fizeram? Eles me anestesiaram. Um médico pegou um bisturi afiado, abriu meu abdômen 5 centímetros ou mais. Arrancou um pedaço de mim. Ele arrancou meu apêndice. E tudo isso, gente, enquanto eu estava apagado. Quando eu acordei, eu estava num quarto, pelado, rasgado, costurado, faminto. E sabe o que eles tiveram a ousadia de me dar de almoço? Um copinho plástico com gelatina. E me deixaram lá 3 ou 4 dias, eu nem me lembro. Almoço, copo plástico com gelatina. Não quero ver gelatina de limão nunca mais na minha vida. Finalmente, no último dia que eu estava lá, entrou a senhorinha com o carrinho da copa. Eu falei, a gelatina do quê? Ela falou, não, hoje é carne moída com purê de batata. Eu falei, aleluia. Chorei, lágrimas aqui, olha. Nunca fui tão grato por carne moída e purê de batata. Médico ruim, né? Hospital ruim, né? Me anestesiou, me cortou, arrancou um pedaço de mim, me costurou e me alimentou com gelatina. Ele é ruim. Ele é ruim? Ele é bom. O hospital é bom. A copeira é boa. Salvaram a minha vida. Porque eles tiraram de mim aquilo que estava me matando. Era essa dificuldade que o povo de Judá não estava entendendo. Que até a disciplina de Deus é boa. Aleluia. E muitas vezes Deus vai nos submeter a um processo que, quando olhamos à primeira vista, parece ruim. Parece um ato de maldade, quando Deus está tirando alguma coisa de nós. Mas até na disciplina de Deus, meus queridos, Ele é bom. E talvez Deus esteja tirando de algumas pessoas algumas coisas aqui. E se Ele estiver tirando alguma coisa da sua vida, Ele está tirando aquilo que estava te matando. E é por isso que, na carta aos Hebreus, nós lemos no capítulo 12, falando da disciplina do Senhor, a partir do versículo 5, lemos as seguintes palavras. E eu coloquei na nova tradução na linguagem de hoje, para facilitar a nossa absorção do texto.
Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele. Ele disse: preste atenção, meu filho. Quando o Senhor castiga, não se desanime. Quando ele repreende, porque o Senhor corrige a quem ele ama. A circunstância mais dura que você possa estar enfrentando na sua vida, mais difícil, lembre-se, por trás de tudo isso, se você conseguisse filtrar tudo isso, existe um fato irrevogável: Deus é bom. E é assim que o pêndulo muda. Ele sai então, Jeremias sai dessa situação do indivíduo que está clamando no mesmo capítulo, na mesma poesia, e ele dá um salto para falar do amparo que esse homem encontrou. Por favor, veja os versículos de capítulo 3, versículos 21 a 27 do livro de Lamentações. Lamentações 3, 21 a 27. Veja que texto lindo é esse. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. O amparo está no Senhor. Você notou? Algumas coisas me chamam a atenção. O amparo está no Senhor. Veja como surge a esperança aqui no texto de Lamentações. Ele começa a poesia chamando Deus apenas de Ele. Notaram? Ele. Mas agora, versículo 21, ele diz, versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança a ele não é a cidade de Jerusalém, não é o templo de Jerusalém, não são os heróis de Jerusalém, não são os reis de Jerusalém. O que traz esperança a ele é o Senhor, é uma pessoa. Mesmo agora, eles estão desterrados, exilados em outro lugar, e o que continua dando a eles esperança é o próprio Senhor. Por isso, no versículo 22, ele diz assim, misericórdias do Senhor. Versículo 24, porção do Senhor. Versículo 25, bom é o Senhor. Versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor. Senhor aqui. Está comigo? Diga amém. No texto hebraico, é o nome de Deus. Foi traduzido na maioria das nossas versões por Senhor. Mas aqui é Yahvé. E agora, Yahvé não é aquele Deus que está longe, é o Deus que chegou perto, que se revelou ao seu povo, que se apresentou por um nome, que fez uma aliança com eles, um pacto, garantindo que ele vai cuidar deles. E é nesse entendimento de que Deus tem nome, de que Deus está perto, que ele vê agora um facho de luz se abrir naquele céu que era de aço. Max Lucado escreveu um livro, e o título desse livro diz assim, Quando Deus chegou mais perto. Porque para nós, que estamos na graça do Novo Testamento, nós não apenas conhecemos o nome de Yahvé, mas o nome de Jesus. E o nome de Jesus, Yeshua, é a composição do nome de Yahvé com salvação. Significa Yahvé salva. E nós temos com ele uma aliança. Eu e você não estamos desamparados, nós temos amparo. O nosso amparo é o Senhor. Mas ele vai adiante, porque o amparo é o Senhor, é por causa das suas misericórdias. Versículo 22 e 23, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Veja, há evidências diárias, todos os dias. A misericórdia do Senhor se manifesta para a sua vida. Para o povo do Antigo Testamento, eles viam essa manifestação na história do maná que caía do céu a cada dia e alimentava o povo. Veja você, não perto da padaria,
no deserto. Hoje nós temos a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Quantos aqui essa semana tiveram pão sobre a mesa? Mesmo que você esteja na low carb, deve ter um pão lá. Ou seja, tem provisão na sua casa. Isso é misericórdia do Senhor se renovando a cada dia, de uma maneira ou de outra. Por quê? Porque o Senhor é bom. O Salmo 36:5, o poeta bíblico diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as alturas. Aleluia! Eles, a misericórdia do Senhor, eu gosto dessa palavra misericórdia, ela é traduzida por amor, benignidade, compaixão, e é difícil nós encontrarmos um equivalente em língua portuguesa para hesed. Uma maneira de traduzir é falar, sabe do quê? O amor teimoso de Deus. Deus te ama teimosamente, isso é misericórdia. Você fala, agora acho que acabou, não vai dar. E ele te ama teimosamente. Judá se rebelou contra ele, ele disse, vocês vão ser disciplinados. Mas tem uma coisa, a minha misericórdia se renova a cada manhã, porque eu amo vocês teimosamente. Não desisto de vocês. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu das nossas vidas. É o seu amor teimoso, misericórdia, que se renova a cada dia. E ele diz assim, versículo 23, grande é a tua fidelidade. Não apenas fidelidade, é grande. E fidelidade quer dizer que Deus tem essa firmeza, essa consistência, essa constância. Ele não abre mão disso, das promessas que nos fez. Você deve notar que esse trecho que fala da grande fidelidade de Deus inspirou várias canções, hinos e canções contemporâneas. Uma delas foi escrita por Thomas Obadiah Chilson. Em 1923, o hino dele foi publicado. Em português é assim: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca, tal como eras, tu sempre serás, tu és de Amém? Amém. Desse trecho, que começou com dor, que começou com angústia, que começou com medo, que começou com abandono, que começou com a sensação de que Deus está tão longe, mas Deus, até na sua disciplina, é um Deus bom. Aleluia. E então o Senhor é o nosso amparo, ele diz assim, o Senhor é a minha porção. Isso nos leva a Números 18, 20, não vamos ler? Quando eles estavam distribuindo a terra para o povo de Israel, e eles diziam assim, olha, essa porção é para a tribo de Gade, essa é a porção para a tribo de Judá, essa é a porção para a tribo de Benjamim. Mas chegou para os sacerdotes e disse assim, vocês levitas não vão ter terra, porque a porção de vocês será o Senhor. A ideia é a seguinte, a porção é aquele lugar em que a pessoa se alimentava, em que ela tinha conforto, ela tinha segurança, ela tinha descanso, recreação. Vocês lembram do Peninha? Quantos lembram do Peninha? E Peninha? Muito bem, Peninha imortalizou a seguinte letra: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. O que ele está dizendo? Eu queria ter uma porção, um lugar que eu tivesse o meu sustento, que eu tivesse a minha segurança. Jeremias diz assim, o Senhor é a minha porção. Veja, eles tinham sido desterrados, não tinham mais terra, não tinham mais Jerusalém, mas eles tinham o Senhor como a sua porção, a sua provisão, o seu cuidado, a sua proteção, a sua alegria. Quem tem o Senhor assim,
certamente encontrou amparo. E o Senhor é o nosso amparo, eu já estou concluindo. O Senhor é o nosso amparo, porque finalmente o texto diz, Ele é bom. Versículo 25 e 26 diz, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A ideia aqui é, agora entendi, até a disciplina do Senhor é boa. Então acabaram-se os gritos, acabaram-se os lamentos, o desespero. Eu consigo agora aguardar, esperar pela salvação do Senhor em silêncio. Eu confio nele. Estou tranquilo com ele. Eu encerro com a história desse missionário piedoso chamado Allen Gardner. Ele foi missionário aqui na América do Sul em 1851 e ele sofreu muito. Ele serviu nas Ilhas Beagles, que ficam no Chile, 3 ilhas. E ele passou dificuldades, problemas. Ele dizia o seguinte, porque tem um diário dele. No diário ele disse assim, enquanto Deus me der forças, o fracasso não me intimidará. Mas no ano de 1851, aos 57 anos de idade, ele foi encontrado morto. Do lado dele tinha um diário. E é isso que é interessante. Nesse diário, ele descreve a fome que ele sentiu, a sede que ele sentiu e a solidão que ele sentiu naquele lugar. Mas o que me chama a atenção é o último registro no seu diário. O registro de um homem que, com dificuldade, mão trêmula, tentava registrar algumas palavras. E as palavras são as seguintes. Eu estou dominado por um sentimento da bondade de Deus. O que você está vivendo? Qual é o seu desafio? Qual é o seu problema? Qual é o seu temor? Qual é a sua provação? Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E hoje, ainda que as nossas mãos estejam trêmulas por causa dos problemas que enfrentamos, possamos grafar as mesmas palavras de Gardner. Eu estou tomado por um sentimento de que Deus é bom. E isso, meus queridos, vai nos ajudar a caminhar sobre o amparo esperançoso que Ele nos dá. Vamos ficar em pé. Ore. Em Lamentações, continuamente Jeremias encorajava o povo a orar, a se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, a confiar na misericórdia do Senhor e pedir novas oportunidades. E essa é a nossa chance. De não endurecemos o nosso coração, a nossa vida, mas de pedirmos ao Senhor, eu estou aqui, eu preciso da sua misericórdia, eu desejo a sua misericórdia. Ore nesse momento.